Boa tarde, gente. Com relação a raça e racismo, a gente já pode perceber que a ideia de raça e racismo já vem da influência do discurso colonialista ou eurocêntrico. Por quê? Porque nesse discurso colonialista ou eurocêntrico tem-se a visão que o branco, o colonizador europeu, seja ele francês, espanhol, inglês ou português, ele era superior ao negro, ao índio, aos nativos, que essa palavra nativo tem até uma conotação negativa, pejorativa, porque nativo já vem da ideia desses povos, desses países que, entre aspas, foram descobertos por esse colonizador, como eles sendo inferiores e não sendo civilizados. Civilizados na visão de quem? Na visão do colonizador. Então, o racismo ele é uma ideologia de supremacia do branco com relação ao negro, ao índio, porque se via como superior a esses povos. E a noção de raça já vai vir com relação a fazer uma divisão da única raça de existência. E que raça é essa? A raça humana. Só existe uma raça, a raça humana. Mas essa ideia de raça já vai partir na intenção de separar a humanidade e classificar uns como superiores e outros como inferiores. Quem eram os superiores? O colonizador branco. Inferiores, o negro, o índio. Que até dentro da ideia dos saberes era até validada essa visão. Por quê? Dentro da ideia do saber religioso, a Igreja Católica, ela chegou inclusive a apoiar a escravidão. Por quê? Tinha-se uma interpretação até da própria Bíblia, que o negro e o índio eles não tinham alma, logo eles poderiam ser escravizados. Até com relação ao saber científico, porque não existe a teoria do evolucionismo criada por Charles Darwin, que nós, seres humanos, Homo sapiens, descendemos de um ancestral em comum com o macaco, que muita gente tem esse equívoco, que nós, seres humanos, nós descendemos do macaco, sendo que não é assim. A gente tem segundo a teoria, a gente tem um ancestral em comum com o macaco, com o primata, né, o chimpanzé, até porque temos características semelhantes a esses animais, no caso, que são seres irracionais, enquanto nós somos seres racionais e evoluímos. O ser humano, o Homo sapiens, ele evoluiu com relação ao primata. Então, com relação a esse saber científico, na visão do europeu, do colonizador, já justificar, inclusive, o regime escravocrata, a exploração de negros e índios. Por quê? Já que o branco, o branco, ele se desenvolveu, ele evoluiu, enquanto o negro, principalmente em termos de cor, ele continuou muito semelhante ao macaco, tanto quanto a gente vai pensar quando uma pessoa vai fazer, muitas vezes, um comentário racista, com relação até àquela polêmica que teve no tempo de Neymar, que muitas pessoas pegaram e assumiram até hashtag somos todos macacos, que as pessoas não tinham nem noção que ela estava assumindo uma condição de inferior. Por quê? Já que, segundo a teoria, o Homo sapiens, o ser humano, ele tinha um ancestral em comum com o macaco, e consequentemente ele evoluiu enquanto o macaco não, nós falamos, o macaco não, nós somos seres racionais enquanto o macaco não. As pessoas que assumiram essa hashtag, elas estavam meio que enfatizando a condição de inferioridade, porque já que o macaco não evoluiu, o ser humano evoluiu, o ser humano é superior. Então, quando as pessoas vão fazer comentários racistas, utilizam muito seu macaco, utilizam muito a ideia do macaco, justamente por ter essa ideia de inferioridade. Até com relação àquele jogador, Daniel, que estava num jogo e a torcida lá, a rival, começou a jogar banana para ele, insinuando que ele era macaco, justamente nessa relação de inferioridade. E essa inferioridade, ela não vem só com relação à cor da pele, do fato do negro
ter a cor escura do índio ser amarelo, pardo. Não, vem também com relação à cultura. Por quê? Com relação aos costumes, a religião, a língua, inclusive, porque os índios, eles tinham a língua própria deles, que descendia da família do Tupi-Guarani, enquanto os negros africanos também tinham as línguas deles. E a religião do índio é aquela religião que ele tem os elementos da natureza como deuses, tem aquela relação íntima com a natureza, de preservar a natureza, de tirar o seu sustento, a sua existência da natureza, enquanto colonizador fazia explorar essa natureza para conseguir riqueza. E principalmente com relação às religiões de matrizes africanas, se a gente for pensar o racismo não está relacionado só à cor, mas também relacionado à questão das religiões. Por que as religiões de matrizes africanas são tão perseguidas? Porque são religiões como o candomblé, a Umbanda, estão diretamente ligadas à cultura negra. Então, dando continuidade, dentro dessa ideia de que o ser humano Homo sapiens evoluiu e o primata, o chimpanzé não, como o europeu, o homem branco, ele via que o negro, principalmente em termos de cor, ele não evoluiu, ele se parecia muito com o macaco. Então isso já justificava, já validava a escravidão. Então, dando continuidade, a gente pode perceber como o saber ele é produto de um discurso. Que esse saber justamente estava, seja saber religioso, seja saber científico, estava validando essa ideia, essa visão de superioridade do branco com relação ao negro, ao índio. Então é isso por enquanto.